Boas-vindas a você que vai estudar mais uma aula de língua portuguesa agora para o concurso da Prefeitura de Paracatu. Portanto, português da banca Cotec. Essa é a nossa segunda aula gravada e você deverá acompanhar no seu material nas páginas 18 a 20. Foi uma prova aplicada para curso para nível superior, para o cargo de nutricionista. De novo, a interpretação de texto, e o texto de agora intitula-se A Poesia que Mora Dentro da Gente. Há sentimentos que fazem morada em nós, mas é preciso que sejam despertados do sono da rotina, para que assim também nós estejamos acordados para o que a vida nos oferece. Então já dá para você analisar pelo título que existe poesia morando dentro da gente, de cada um de nós. Mas logo no início do texto, a autora já vem nos dizer que há sentimentos morando em nós, mas eles precisam ser despertados, ou seja, estão adormecidos. E assim, também nós precisamos estar acordados para que a vida nos oferece. Então, nós temos que despertar os sentimentos em nós. Isso já dá para você ir interpretando que ela já afirma que nós temos sentimentos. Então, ela não está dizendo que haja ausência de sentimentos. Ela só está dizendo que eles estão dormentes, mas precisam ser despertados. Na sequência, ela diz que um acordo entre poesia e liberdade de pensamento é a fórmula utilizada por Rubem Alves, um autor famoso, conhecido por muitos de nós, principalmente os educadores, e que essa fórmula permanece ao alcance de mentes que ousam se abrir para a beleza e a sensibilidade. Então, essa ligação entre poesia e liberdade de pensamento, segundo a autora, e que é a fórmula que esse autor usa, ou usava no caso, ela permanece ao alcance, mas não de qualquer mente, daquela que se ousa abrir para a beleza e a sensibilidade. Dá para nós analisarmos essa questão aí de falar que não abre para qualquer mente, mas para aquela que se abre para a beleza e a sensibilidade, porque esta palavrinha aqui, ó, esse que, quer dizer mentes que ousam, as quais se ousam. Então, como ele é um pronome relativo, nós já temos que ir entendendo que quando você tem um pronome relativo iniciando uma oração, se ele tiver a vírgula antes, então ele está trazendo uma explicação, mas sem a vírgula está trazendo uma restrição. Então, quer dizer que estamos nos referindo aqui àquelas mentes que se abrirem. Então, quer dizer que ao mesmo tempo ela afirma que possa ter as mentes que não se abram. Todas as tardes, após sair do trabalho, passo por uma avenida repleta de árvores, entre elas um grande ipê carregado de flores amarelas. Hoje sei bem sobre os detalhes desse monumento natural, porque me permiti olhar para ele com reparo merecido. Vamos observar que quando ela usa esse advérbio aqui, ó, hoje sei bem sobre os detalhes, quer dizer que ela já está afirmando para nós que antes ela não sabia olhar para os detalhes que hoje ela sabe observar. Sei também sobre o ninho de passarinhos no seu mais alto galho e sobre o sorriso da criança que se encanta com a pequena flor que cai no chão, misturando-se às outras num verdadeiro tapete de cor. Então, ela vai continuando a contar para a gente que sabe de mais detalhes. O ninho de passarinhos, o sorriso da criança
Então, significando que ela aprendeu a olhar para a vida. Então, quer dizer que ela se encaixa aqui nessa mente que ousou se abrir para a beleza e a sensibilidade. Sei da moça, ó, continua sabendo coisas, ó. Sei da moça que delicadamente procura desviar-se dessas pétalas que tomam conta da calçada com pena de esmagá-las. Posso falar sobre quem, sempre tão ocupada em seu celular, destaquemos isso aqui, ó. Passa e não vê. Ah, então ela sabe também que tem gente que passa por ali e não vê. Mas quem é essa gente? É essa que está ligada na tecnologia. Então quer dizer que isso aqui já está mostrando para você que nem todo mundo vai conseguir observar a beleza que tem ao seu redor. Porque se você estiver absorto no mundo tecnológico, você pode perceber, pode não perceber os detalhes da vida, certo? Então aqui ela consegue perceber esse caso aqui também. Beleza. Então passa e não vê, sabe também sobre quem olha, sorri e segue seu caminho e sobre quem não se cansa de olhar. Mas devo confessar que só me dei conta da grandiosidade do IP quando, um dia, que parecia ser igual a todos os outros, minha pequena irmã diminuiu o passo, tocou docemente meu ombro e disse: "Olha que coisa mais linda essa árvore." Então, observe o detalhe que quando nós falamos aqui que ela aprendeu a olhar para os detalhes da vida, que a mente dela, então, ousou se abrir para a beleza e a sensibilidade, e ela demonstra isso, mostrando que ela vai percebendo dos que olham ao seu redor, dos que passam e não vê, porque estão ocupados com uma outra coisa. Agora ela confirma aqui que quem realmente a despertou para tudo isso foi a sua pequena irmã. Bom, foi então que a observei sem pressa. Então, depois da fala da irmã, ela quer dizer que observou sem pressa e finalmente passei a entender o que Rubem Alves pretendia quando disse que os olhos são a porta pela qual a beleza entra na alma. Então, quer dizer, precisamos olhar ao nosso redor, precisamos captar o que existe ao nosso redor e não deixar que as coisas passem despercebidas. Compreendi que o modo de ver das crianças é realmente mais eficaz na percepção do belo e que ele, ou seja, o autor Rubem Alves, esse ele é o autor Rubem Alves, estava completamente lúcido quando escreveu que desejava conservar nos olhos o fascínio e a capacidade de se assombrar diante do banal. Se assombrar diante do banal, quer dizer, das coisas simples, mas se assombrar no sentido de ficar embevecido, admirado. E logo em seguida, ela diz características típicas da infância, mas que são essenciais aos adultos que desejam tornar-se sábios. Então quer dizer que para você ser um sábio, na visão dessa autora, você tem que saber valorizar as pequenas coisas da vida, porque quando diz assombrar-se diante do banal, nada mais é uma referência às coisas simples da vida, ok? Bom, continuando, foi preciso que um ser que aparentemente não sabe nada sobre a vida me despertasse para a beleza que estava bem à minha frente. Assim são as mensagens de Rubem. Leves toques no ombro do leitor, despertando sentimentos que já habitam em nós. Essa parte também é interessante, ó. Despertando sentimentos que já habitam em nós. Quer dizer, mais uma vez, ela está
reafirmando aquilo que nós lemos lá na primeira linha do texto. Ó. Há sentimentos que fazem morada em nós, mas precisa que sejam despertados. Então, aqui, ó, despertando sentimentos que já habitam em nós. Está acontecendo o início do texto aqui, ó. Né? Quer dizer, uma continuidade, uma reafirmação do que ela disse lá no início. Que já habitam em nós, mas que estavam adormecidos, instigando a inteligência e a percepção do simples como uma dádiva. Ó, de novo, aqui, ó, instigando a inteligência e a percepção do simples. Lembra do tornar-se sábios, né? Lembra de assombrar-se diante do banal? Então, é a percepção do simples como uma dádiva, um presente, uma maneira de provocar a vida. Ou seja, isso é a vida. Distribuídas em mais de 146 obras, sustentadas por uma linguagem simples e poética, são uma combinação de frases colhidas de um coração que acreditava que as palavras só têm sentido quando podem ajudar a ver o mundo melhor. Ótimo. Adentrando o universo de simplicidade do escritor, passei a ter a certeza de que é no coração disposto e apaixonado que está a verdadeira graça. E, quando usadas como alimento para a alma, as boas palavras tocam. As boas palavras tocam, instruem e nos ajudam a construir o que queremos ser. Ter a paixão em seu âmago, ou seja, no seu íntimo, não significa somente ser apaixonado por alguém, mas ter paixão por viver. Essa é a poesia que está dentro da gente, ó. Paixão por viver. É a poesia que está dentro da gente. É ela quem reconhece o belo. No mundo em que vivemos, o óbvio precisa ser dito, porque muitos ainda estão cegos e surdos para o viver e ocupados demais para olhar para dentro de si e para o outro. Então, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para dentro do outro. Muitas vezes é preciso que alguém nos aponte a direção. Aquela irmãzinha dela apontou uma direção para ela. Ou que algo aconteça para que enxerguemos o encanto e a magia de estarmos vivos. Encanto e magia de estarmos vivos. Tornando-se mestre na arte de perceber as maravilhas ao nosso redor, Rubem deixou um imenso legado que faz do amor ingrediente principal das relações verdadeiras e da alegria um agente transformador. Então, quer dizer que ele, como um grande percebedor das maravilhas ao redor, ele deixou um legado que faz com que o amor seja o ingrediente principal nas verdadeiras relações e que a alegria seja o agente transformador. Como ele mesmo diria, ele não está aqui, ele diria então se ele estivesse. Encantou-se em 19 de julho de 2014. O que eu poderia interpretar aqui? Como ele mesmo diria, Rubem Alves diria, encantou-se, quer dizer que ele encantou-se em 19 de julho. Olha que está entre aspas a palavra, né, essa forma verbal. E em respeito ao seu desejo, suas cinzas foram colocadas junto à muda de um ipê amarelo, tão citada em seus escritos, permanecendo vivo não somente por meio das muitas sementes lançadas no canteiro, de tantas mentes dispostas à evolução, como também entre as raízes de sua árvore preferida. Vamos analisar esse período aqui. Então, ele encantou-se em 19 de julho, quando vejo mais à frente a referência às suas cinzas, então eu observo que este encantou-se é uma referência à sua morte. Ótimo. E que as suas cinzas estão junto a um ipê, a muda de ipê amarelo, que realmente há outros textos desse autor que faz referência ao ipê amarelo, são lindos textos mesmo, eu já li alguns,
e permanecendo vivo. Então, quer dizer, ele permanece vivo não somente por meio das sementes lançadas no canteiro, das mentes, então, aqui, ó, sementes lançadas no canteiro de tantas mentes, então, isso é uma metáfora, é uma linguagem figurada. Mentes que estão dispostas a evoluir, como também entre as raízes da sua árvore preferida. Sua maior e mais valiosa herança é a consciência de que o que realmente importa está em nós, já que ele sempre soube e fez questão de nos dizer: é preciso que a gente escute a própria música. É nessa música que está a imagem da nossa felicidade. Ou seja, precisamos aprender a olhar para nós mesmos. Quanto a mim, desde o dia que encarei verdadeiramente aquela manifestação da natureza de todas as tardes, fiquei mais atenta não só para o olhar que lanço sobre as coisas, mas aguçei também os ouvidos. Ouço a minha música e me permito ouvir a do meu semelhante. Ou seja, presto atenção em mim e àquele que está ao meu lado. Prestar atenção no que aparenta ser singelo, ou seja, ser simples, ser banal, como nós já falamos anteriormente, tornou-se minha magia e desafio diários. Uma maneira de manter acesa a chama da poesia que mora em mim. E dessa forma, do jeito que termina o texto, esse término aí nos remete aqui, ó, ao título, é a poesia que mora dentro da gente. Você só vai conseguir ler, né, vamos dizer assim, ler entre aspas, essa poesia que mora dentro de você, quando você conseguir prestar mais atenção nas coisas mais simples da vida e aí você vai manter acesa essa chama poética que mora dentro de você. Na primeira questão do texto, que é a questão 11, aí no seu material, diz que, de acordo com as ideias defendidas no texto, entre os aspectos que impedem que alguns sentimentos aflorem, está. Então, o que você vai procurar entre essas 5 alternativas? Aquele aspecto que impede que alguns sentimentos aflorem, que alguns sentimentos brotem em nós. Então, vejamos. A letra A diz que o olhar atento ao redor, a letra B, liberdade de pensamento, a imersão na rotina, a sensibilidade aguçada e a observação da natureza. Se você analisar os 5 itens, independentemente do texto, você vai ver que, olha só, desculpa, o olhar atento, a liberdade de pensamento, sensibilidade aguçada, observação da natureza, parece que estes 4 aqui, eles têm uma diferença desse C, que é essa letra C, que é a imersão na rotina, ou seja, nós vivemos mergulhados na rotina. Os outros 4 contrariam essa letra C. Se eu penso por essa forma, já dá para eu pensar que essa, então, difere das outras alternativas. Se ela difere das outras, certamente ela seria a resposta. Mas você não precisa, essa é uma forma de você conseguir analisar bem o texto, fazendo essa relação entre as alternativas, porque é uma que impede, então é uma que vai estar diferente das demais. Mas se você volta lá na primeira linha do texto, você já tem certeza de que o que nós estamos pensando ali está correto. Veja bem, há sentimentos que fazem morada em nós, mas é preciso que sejam despertados do sono da rotina. Então, que sejam despertados do sono da rotina vai concordar com essa letra C, que diz que a imersão na rotina vai impedir que alguns sentimentos aflorem. Porque, voltando na linha 1, para que os sentimentos sejam despertados, né? Olha aqui, ó. Alguns sentimentos, há sentimentos que fazem morada em nós, quer dizer, você tem o sentimento em si, mas é preciso que sejam despertados
do sono da rotina. Então, a rotina vai atrapalhar que esse sentimento aflore. Então, é exatamente o que a questão 11 está te pedindo. Qual aspecto que impede que alguns sentimentos aflorem? Exatamente aqui, na letra C. Porque o olhar atento ao redor, a liberdade de pensamento, a sensibilidade aguçada para você perceber as coisas ao redor, a observação da natureza, tudo está relacionado com o aflorar do sentimento. Mas ficar imerso na rotina, você não vai sentir nada. Então, letra C, sem mais delongas. A questão 12 diz que é correto afirmar que a percepção da autora para o belo precisou ser despertada. Aí você pode ver assim, não precisou ser despertada, ela sempre esteve perceptiva para o belo. Ou sempre esteve presente, então sempre esteve, então vai ser a letra B. Ainda será despertada, então quer dizer que até então ela não percebeu nada. Sempre se igualou à percepção da irmã, lembra da irmãzinha? Não se sabe se será despertada. Pronto? Basta que voltemos lá no segundo parágrafo do texto, quando diz que todas as tardes, quando ela sai do trabalho, passa por um lugar repleto de árvores, aí começa a observar as coisas ao redor, e quando termina esse parágrafo, olha o que ela diz para nós. Aqui, ó. Mas devo confessar, bem aqui na linha 11, devo confessar que só me dei conta da grandiosidade do IP quando um dia, que parecia ser igual aos outros, minha pequena irmã diminuiu o passo, tocou docemente meu ombro e disse: olha que coisa mais linda essa árvore. Foi a partir daí que ela começou a perceber melhor as coisas que a cercavam. Ela confirma isso na linha 15, veja bem. Foi então que a observei sem pressa e finalmente passei a entender o que Rubem Alves pretendia quando disse que os olhos são a porta pela qual a beleza entra na alma. Então, com essas passagens que relemos, fica confirmado que ela precisou ser despertada. A irmã dela a despertou para a observação dos detalhes da beleza da vida. Então, nem sempre esteve presente, porque senão ela não precisaria ser despertada. Ainda será despertada, seria no futuro, e nós já vimos ela contando que nem sempre foi assim, mas hoje é por causa da fala da irmã um certo dia. Sempre se igualou a da irmã, então por que foi a irmã que chamou a atenção dela para esses detalhes? Não se sabe se será despertada, ela foi, certinho? Então, letra A, sem problema. Questão 13. Assinale a alternativa que extrapola os argumentos apresentados no texto. Novamente, a banca quer, que nós já vimos em outra interpretação, ela querendo a extrapolação, ou seja, um argumento que vai fugir, vai sair do texto. Isso não está no texto, está além dele. Então, na letra A diz que alguns sentimentos já estão presentes nas pessoas, só é preciso despertá-los. Olha, você pode voltar mais uma vez lá na linha 1, que já confirma que a letra A está certa. Olha, há sentimentos que fazem morada em nós, mas é preciso que sejam despertados do sono da rotina. Então, isso aí confirma que a letra A está certa. Então, ela não extrapolou, ela está dentro do texto, corretíssima. A letra B diz que nem todas as pessoas conseguem despertar alguns sentimentos presentes nelas. Então, esta aqui você começa a pensar assim, nem todas as pessoas conseguem. Deixemos esta para nós analisar por último, porque a hora que a gente vai falando sobre as outras, você vai confirmando se essa B está fora ou se ela está dentro do texto. Vejamos. Letra C. Nem todas as pessoas são capazes de enxergar a beleza que está à sua volta. Olha, só de falar lá no início,
do texto já fala que elas precisam ser despertadas. E se nós voltarmos agora na linha 10, olha, linha 10, posso falar sobre quem, né, passa e não vê, sobre quem olha e sorri, e depois, mas devo confessar que só me dei conta da grandiosidade de tudo isso, né, quando a minha pequena irmã tocou meu ombro e disse, então, isso aí, essa passagenzinha aí, confirma que quando a gente diz que nem todas as pessoas são capazes de enxergar a beleza que está à sua volta, é verdade. Porque se ela não tivesse sido despertada pela irmã naquele dia, talvez até hoje ela não estivesse vendo o que existe de belo ao seu redor. Então, isso aqui não extrapola, isso aqui está dentro do texto. Na letra D diz que as novas tecnologias contribuem para que as pessoas não percebam o belo ao seu redor. Perfeitamente também colocado bem aqui, na linha 10 também, que ó, posso falar sobre quem, sempre tão ocupado em seu celular, passa e não vê, não precisa continuar. Você já viu que isso aqui é uma referência à tecnologia, como a questão está dizendo. Ele está ocupado no celular, o que acontece? Passa e não vê as belezas que os outros estão admirando. Então, as novas tecnologias contribuem para que as pessoas não percebam o belo, não extrapolou, está correto, condiz com o texto. A letra E diz que há pessoas que são desprovidas de sentimentos, sejam eles negativos ou positivos. Veja que você está entre a B e a E, porque a todas as outras não tem dúvida nenhuma. Então, olha, há pessoas que são desprovidas, sejam eles negativos ou positivos. O que essa alternativa está querendo dizer? Que há pessoas que não têm mesmo sentimento. Não têm. Então, se elas não têm, nem negativo nem positivo, não tem o que despertar nelas. Mas é aí que a gente vê que esta letra é a que vai extrapolar o texto, porque se você volta lá no início do texto, já ela afirma no primeiro período que há sentimentos que fazem moradas em nós, mas é preciso que sejam despertados. E durante o texto todo isso foi confirmado. Então, com isso aqui, não tem, com essa passagem dizendo que os sentimentos podem estar só adormecidos e que precisam ser despertados, e que se repete ao longo do texto com vários exemplos, você não vê nenhuma passagem que vá confirmar para você que há pessoas que são desprovidas, que não há sentimentos nelas para serem despertados. Eles só estão adormecidos. É isso que a autora quis mostrar. Então, a letra E extrapola. E se você ficou com dúvida na letra B, porque realmente as duas, se a gente relacionar as duas, fica parecendo que a letra B também estaria extrapolando, não está, porque nem todas as pessoas conseguem despertar alguns sentimentos presentes nelas. É que quando lá no primeiro parágrafo, bem aqui, ó, na linha 3, falou assim, ó, essa é a forma utilizada por Rubem Alves, que permanece ao alcance de mentes que ousam se abrir para a beleza e a sensibilidade. Então, o caso é o seguinte, como nós já falamos, esse aqui é um pronome relativo. Mentes às quais ousam se abrir. Então, todas as vezes que eu tenho esse acontecimento na frase, então, se tivesse uma vírgula antes dele, estava referindo a todas as mentes. Mas, como não tem a vírgula, está restringindo. Então, isso aqui tem um valor de restrição. Então, ele está querendo dizer que há mentes que não vão se abrir. Mas isso não quer dizer que não haja sentimento adormecido na pessoa. Simplesmente há pessoas que não querem se comover mesmo e vão não se abrir para a beleza e a sensibilidade. Então, há mentes, mas há mentes que ousam se abrir. Então, quando ela disse aqui, nessa letra B, que nem todas conseguem despertar, sim, tá certo, está dentro do texto, mas só que
ela dizer que nem todos conseguem despertar alguns sentimentos presentes nela, ela está dizendo que o sentimento está presente. E a letra E está dizendo que elas são desprovidas de sentimento. Então, a letra B está certa e realmente é a letra E que fugiu do texto. 14. Assinale a alternativa que extrapola o texto. Ó, de novo, é uma extrapolação. Fugiu texto. Só que agora sobre um assunto específico apenas, olha, tendo em vista as características das crianças. Quando falou das crianças lá no texto, da percepção das crianças, né? Então vamos ver uma coisa que estão 5 itens, então um item não foi falado sobre as crianças lá no texto. Então vejamos, são mais perceptivas ao belo, têm fascínio pelo celular, dão valor às pequenas coisas, entusiasmam-se facilmente, mostram-se mais sensíveis. De novo, nós temos 5 alternativas, e se você analisá-las objetivamente, você vai ver que 4 têm algo em comum. Uma foge das demais, e com certeza é a que foge que vai ser a nossa resposta. Então, se você pensar bem, você vai falar assim, criança, nossa, criança adora celular, elas têm fascínio pelo celular. Mas você se lembra de quando falou em celular aqui no texto, bem aqui na linha 10, posso falar sobre quem, sempre tão ocupada em seu celular, passa e não vê. Será que você poderia dizer com segurança que estava se referindo a uma criança? É uma criança que está passando tão ocupada em seu celular? Não, é referência a adulto, com certeza. Então, não falou em lugar nenhum do texto que as crianças têm fascínio pelo celular. Então, não importa se na realidade isso seja verdade, tem fascínio pelo celular. Mas na realidade do texto analisado, isso está extrapolando porque ela não disse. Mas ela disse que elas são mais perceptivas ao belo, e por ser mais perceptivas ao belo, elas dão valor às pequenas coisas. Quem dá valor às pequenas coisas automaticamente entusiasmam-se facilmente e são mais sensíveis, tá vendo? Fechando A, C, D e E. Então a letra B é a que difere das demais, porque realmente é a que extrapola o texto. Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar que se verifica o uso reiterado, repetido de quê? Objetividade. Olha, quando a gente fala em objetividade, é quando a gente escreve ou fala sem deixar transparecer nossas opiniões. Então, está sendo objetivo. E você viu que o texto não é dessa forma, o texto está repleto da opinião da autora. Então, objetividade está fora. Consequentemente, quando fala em objetividade, que é aquilo que está mais distante da pessoalidade, do íntimo, porque não vai ter opinião, né? Não vai focar em opinião própria, então você vai relacionar também isso à informatividade. A informatividade está para a objetividade. Então, você já observa que eu posso eliminar a objetividade e a informatividade. O texto não é informativo. Agora, a letra B diz coloquialidade. A coloquialidade é uma forma de linguagem que nós usamos no dia a dia mais despreocupadamente, ou seja, sem nos preocuparmos com regras gramaticais. Então, é claro que nós vamos encontrar coloquialidade no texto, isso é comum em praticamente todo o texto, mas o uso reiterado está meio difícil, viu? Então, pode, com certeza, tirar a coloquialidade. A subjetividade e a impessoalidade. Olha, essas duas alternativas se excluem. Se é subjetivo, ele não é impessoal, ele é pessoal. Ou seja, tem opinião da autora, não tem? Então, não é impessoalidade, é pessoalidade que vai prevalecer ali. Então, se tem a pessoalidade, a opinião dela prevalecendo, nós temos o uso reiterado da subjetividade. Vejam.
é quando o autor deixa transparecer sua opinião pessoal. Sobre o trecho, como ele mesmo diria, encantou-se em 19 de julho de 2014. É correto afirmar que a 19 de julho de 2014, né, letra A, 19 de julho de 2014 foi a data em que a autora compreendeu, olha, encantou-se em 19 de julho. Quem encantou-se em 19 de julho? Foi o Rubem Alves. Foi o Rubem Alves que encantou nesse dia. Agora, nós já analisamos no texto, para resumir o assunto, que estava ligado a que esse encantou? A morte dele, a morte. Ou seja, a mesma coisa de falar morreu, descansou, mas como ele está usando uma linguagem bem poética aqui, então ela preferiu dizer encantou-se em 19 de julho. Então, não é a data que ela compreendeu a obra, não é a data em que ela passou a perceber a beleza ao seu redor. O verbo encantou-se está entre aspas, porque percebe-se uma ironia. Isso não é uma ironia, é muito ao contrário, é uma metáfora, né, para significar a morte, mas é claro, ao mesmo tempo, usando-se um eufemismo, que é para suavizar a ideia da morte. O verbo diria significa o fato de Rubem Alves ter usado a metáfora encantou-se, criada por ele, não tem nada a ver. Já falamos, ou ele diria, é porque no contexto, ele não está aqui. Se ele estivesse, ele diria, então não é porque ele usou, né? Talvez ele usaria, a possibilidade de ele usar se ele estivesse aqui. Então sobra para a letra E. O verbo encantar é uma metáfora do verbo morrer, usada... Não, espera aí. Está errado isso aqui. O verbo encantar é uma... não, tá certo. É uma metáfora do verbo morrer usada por Rubem Alves. Mas quer dizer, né? Se ele estivesse aqui. Porque é o modo que ele falaria. O texto 2 diz o seguinte, é uma tirinha e a primeira personagem já diz assim: o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. Beleza. Sobre o texto 2, é correto afirmar que os personagens Mafalda e Manolito gostariam que o recorte de jornal abordasse os valores imateriais. Então vamos lá. Imateriais, tem um i aqui que é um prefixo com a ideia de negação. Não materiais. Então, quando a Mafalda fala valores morais e espirituais, estes sim são os valores imateriais. Mas quando ele disse que não, que é aqueles que servem para alguma coisa, então ele estava fazendo referência aos materiais, né? Porque ó, ele está ligado nas cotações do mercado de valores. Então, observando por esse detalhe, eu poderia dizer que a Mafalda faz uma referência aos valores imateriais e o Manolito aos materiais. E a letra A diz que os dois gostariam que abordasse valores imateriais, então a letra A está errada. As falas demonstram que Mafalda e Manolito são representantes da sociedade materialista contemporânea. Ora, se você já excluiu a letra A, porque disse que seria só o Manolito que estaria valorizando o imaterial, então eu não posso falar que as falas demonstram que os dois são representantes da sociedade materialista. Então ficou errado também. Mafalda concorda com a ideia de Manolito. Ó, já falou que a Mafalda tem ideia diferente. Então, nada de dizer que ela concorda com a ideia de Manolito. Está errado. Mafalda e Manolito apresentam, respectivamente, uma contraposição entre valores imateriais e materiais. Ou seja, a Mafalda para os imateriais, o Manolito para os materiais. Parece que é isso. Vejamos a letra E. Manolito comunga, ó, comungar é você concordar, é você
ter as mesmas crenças, as mesmas ideias de outro. E está dizendo que ele comunga com a ideia de Mafalda. Nós vimos que a Mafalda tem uma ideia e ele tem outra, então não comunga. Então, realmente, mais uma errada é realmente a letra D que fica certa. Agora, aproveitando essa interpretação dessa questão aqui, nós vamos ver que, então, nós concluímos que a Mafalda tem uma ideia e Manolito tem outra. Porque essa conclusão vai ajudar nós entendermos que esta questão 20, eu não concordei com a resposta da banca. Então, houve anulação da questão. Então, vamos responder conforme a banca fez e vamos tentar entender por que ela quis essa resposta. Comparando o texto 2, o do Manolito e da Mafalda, ao texto 1, o que fala da poesia que mora dentro da gente, é correto afirmar que, olha, todas as crianças apresentadas nos dois textos valorizam os bens imateriais. Bom, então, se nós estamos dizendo que o Manolito valoriza os materiais, então essa ficaria errada. Mas olha só a letra B. Os dois textos defendem a importância que se deve dar aos bens materiais. Não. Se nós temos um valorizando os bens materiais no texto 2, no texto 1 não teve nenhuma referência à valorização material. Está valorizando as mínimas coisas, os mínimos detalhes, a beleza da natureza, a poesia que há dentro de nós. Então, a letra B simplesmente está errada. Os dois textos foram escritos usando-se uma mesma tipologia textual. O primeiro texto, ele é um artigo. O segundo é uma tirinha. Quando eu falo artigo, quando eu falo tirinha, eu estou falando de gêneros textuais. E tipo é quando é narrativo, descritivo, argumentativo. E o primeiro texto, por ser um artigo, predomina o argumento, a argumentação. E o segundo texto, a tirinha, ela se encaixa mais dentro dos textos narrativos. Ali prevalece a conversa, o diálogo. Então, eu poderia dizer que é um texto conversacional, um texto dialógico. Então, eu não posso dizer que eles estão usando a mesma tipologia. Os dois textos usam predominantemente a linguagem figurada. Existe sim linguagem figurada, no primeiro, no segundo não há. No primeiro, mas muito longe de predominante, nada a ver com predominante. Então, letra D está fora também. Manolito representa um exemplo das crianças descritas no texto 1. Então, se no texto 1 não teve nem referência ao mundo material, está fazendo referência àquilo que existe, mora dentro de nós, é o sentimento, então o Manolito não está dentro desse tipo de criança descrita no texto 1, porque ele valoriza o material. Então, a letra E também fica errada. Então, dessa forma, você pensaria, então, as 5 estão erradas, não há resposta. Mas a banca ficou com a letra A e não houve anulação da prova. Então, quer dizer, ela não está totalmente correta, tem um erro. Pelo menos o Manolito não se encaixa nesse tipo de criança que valoriza os bens imateriais. E aqui disse que todas. Então, quer dizer, eu não concordei com a resposta, mas não tem outra menos pior que esta, ok? Então, fica aí a nossa segunda aula e em breve estaremos aqui com mais uma para que nós não fiquemos atrasados nos nossos conhecimentos. Até mais. Tchau.